Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Educação. Meu Deus, como eu estava com saudade da segunda série. Eu estava morrendo de saudade da galera de Pimenteiras, da galera de Curral Novo, da galera de Baixa Grande do Ribeiro, que daqui a pouco vai entrando, né? Gente, que saudade! Faz dias, né, que a gente não se vê, faz muitos dias. Eu tava com saudade das bonitas aqui do estúdio, dessa bonita aqui, né? A Aurora, da Rosinha. A Rosinha tava comigo nas estradas, mas estamos aqui novamente, né? Meu povo, Ita, que saudade, hein? O coração chega, tava apertado, mas vocês voltaram, né? Graças a Deus. Aí tiveram muitos dias de folga. Espero que vocês tenham aproveitado aí a folguinha de vocês. Mas hoje, galerita, hoje é um dia bem especial. Nós vamos falar de uma modalidade esportiva. É uma modalidade esportiva linda. Eu sou apaixonadíssima por... Eita, eu sou apaixonada por todos os esportes, né? Mas essa eu sou apaixonada porque eu fiz, tá? Eu nado desde criança. E a natação, para mim, traz as doces lembranças. As pessoas, muita gente não sabe, mas o nado, a água, ela tem um poder lúdico absurdo. Por isso que as crianças, elas tendem, né, a gostar muito de água, porque tem a questão da ludicidade, certo? E nós vamos falar de um esporte lindo, natação, só que nós vamos falar hoje com uma pitada diferente. Olha só, vamos falar de natação adaptada. Vamos falar de um esporte paralímpico, tá? Que tem aí uma configuração bem legal. Galera de Pimenteira, sejam bem-vindos. Aproveitem a tarde, né? Galera de Tanque, galera de Hugo Napoleão, que tá entrando agora, tá certo? Então, nós vamos falar aqui, ó, pontualmente nós entramos com tudo, né? A galera diz que tá com probleminha no áudio, viu? Será que tá... Galera de Pimenteiras, provavelmente aí na sala de vocês, tá certo? Nós vamos falar de natação adaptada. Olha aqui o nosso iniciozinho, tá? O nosso objetivo, nós vamos aprofundar sobre a história e a fundamentação e as regras. Vamos trazer aqui os fundamentos, vamos trazer aqui as modalidades, certo? E eu quero que depois vocês assistam ali uma competição de natação paralímpica, tá? Você vai procurar ali no YouTube para assistir uma competição de natação, ok? Nós vamos trazer aqui para vocês, vamos falar sobre nado, sobre água, sobre flutuação, vou falar de várias coisas para que vocês possam entender o que é a natação, certo? Bom, galera, a natação ela é um tipo de atividade física baseada aí na complexidade do homem em se locomover na água, tá? Então, nós conseguimos nos locomover, certo? Num ambiente sólido, mas num ambiente líquido, a nossa forma de locomoção ela muda. Observem que para a gente se locomover dentro da água, existe ali muita resistência. A água oferece muita resistência. Por isso, galera, que caminhar dentro da água é algo bem difícil, tá? Então, a gente necessita, quando a gente precisa caminhar dentro da água, a gente faz esse caminhar de uma forma que seja mais rápido. E qual seria a forma mais rápida de caminhar na água? Nadando, né? Então, há relatos e indícios dessa prática do nado há milhares de anos. Milhares. E eu digo para vocês que, com certeza, o homem primitivo, ele nadava, né? Ele caçava, ele precisava nadar. Então, eu considero sendo uma prática extremamente primitiva. Porque imagina, o homem primitivo, ele imitava ali os animais. Ele imitava a forma do animal, ele imitava a forma de sobrevivência também dos animais. E os animais, eles se deslocam dentro da água nadando, né?
Se você nunca colocou um cachorro dentro da água, coloque. Ele faz o nado. Vocês vão me perguntar assim, ah, professora, mas eu já vi histórias, né, de cachorros que caem na água e morrem afogados. Afogados, né? Isso provavelmente, gente, é porque talvez ele não consiga sair da água, tá? E aí ele cansa e acaba se afogando. Assim como uma pessoa também. O afogamento, principalmente para pessoas que teoricamente sabem nadar, é mais por cansaço, né? É mais por cansaço. Mas existem N coisas. A gente vai falar sobre afogamento, ainda tem muita aula por vir, né? Ainda tem mais aí de 50 minutos de aula. Então, galera, mas como apareceu a natação mesmo como esporte? Quando foi que aconteceu? Então, aqui por volta aí do século XIX, nós tivemos ali as primeiras competições oficiais, né? Ela está presente nas Olimpíadas da Era Moderna. Então, natação como esporte olímpico, ele chegou aí na primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, em 1896, tá? Passando aí por uma grande evolução por todo o seu processo histórico, tá? Então, assim como diversas modalidades esportivas, a natação ela passa aí por vários e vários processos históricos, várias modificações históricas também, modificações no seu comportamento. Certo, galera? Agora, bora ver aqui um pouquinho sobre a história da natação. E aí eu queria que vocês, né, que a galera que tá aí, pimenteiras. Será que o áudio já voltou aí para a galera de pimenteiras? Para mim tá um delay aqui. Pois é, tá com muito delay. Bora lá, galera. Então, o que que a gente precisa saber sobre a história da natação, tá? Ele é um esporte praticado por todo mundo. Além do condicionamento físico, é uma modalidade que traz muitos benefícios, tá? Muitos benefícios. As pessoas, durante muitos anos, consideraram a natação como a melhor, né? Como a melhor atividade física que existia. Eu não sei se vocês ouviram isso uma vez na vida, mas eu ouvia muito isso quando era criança. O melhor esporte para a criança se desenvolver, as pessoas diziam natação. Esporte para crescer, basquete e vôlei. Esporte para a menina ficar bonita, não era esporte, era balé. As meninas tinham que dançar balé para ficar bonito, né? E nós temos aí várias e várias características, né, de atividades que traziam alguns componentes para a vida, né? Então, quando a gente diz assim, o esporte mais completo era considerada a natação. Agora vocês têm ideia por que, que a natação era considerado o esporte mais completo? Alguém tem ideia por que, que a natação era considerado o esporte mais completo? Porque a natação era considerada o esporte mais completo? Porque a natação é completa. Alguém pode me dizer? Deixa eu apagar aqui que ficou estranho, né? Muito borrado. Hein, galera? Por que, que a natação é considerada completa? Eu vou deixar aí 2 minutinhos na tela para vocês me responderem. Galera aí de Pimenteiras.
Olha só, galera. Bora ver por que que a natação ela era considerada completa, né? Existia realmente toda aquela complexidade das pessoas analisar a natação, porque é algo que mexia braço e perna para a locomoção, né? Então as pessoas tinham a achar que aquilo ali realmente era completo, que era algo que podia trazer muitos benefícios. Gente, por si só o exercício, ele já traz inúmeros benefícios, né? Todas as práticas esportivas trazem inúmeros benefícios. Então, eu discordo, né? Depois que eu entrei na faculdade, que eu paguei muitas cadeiras, a gente paga muitas disciplinas, né? A gente vai entendendo que não é só a natação que é um esporte completo, né? Que é uma modalidade completa. A gente tem ali várias modalidades que a gente pode considerar que seja completa. Mas eu não gosto de dizer que A ou B ou C é melhor do que o outro. Cada um tem a sua particularidade. Eu, por exemplo, não faço mais natação, né? Eu não nado mais, mas eu nadava, nadei mesmo, não nadei profissionalmente, mas nadava, fazia aulas de natação, desenvolvia a modalidade, desenvolvia os nados, era completamente apaixonada pela natação, mas não como esporte. Eu praticava é, quando eu fui para natação, quando eu fui para melhorar minha técnica de natação, eu já nadava, né? Eu nado desde criança, como eu falei para vocês. E isso é uma modalidade que realmente fazia parte da minha vida, sempre fez parte da minha vida e eu só queria aperfeiçoar isso. Mas hoje eu particularmente eu acho que existem outras modalidades que são bastante interessantes, né? Não dizendo que A, B, C ou D é melhor, né? Mas em relação a benefícios, aptidão física, capacidades respiratórias, resistência, aí a gente tem outras variantes, outras variáveis aí que a gente pode considerar como, teoricamente, melhor, né? Para obtenção, por exemplo, de massa muscular, a natação ela não é ideal. Para ganhar massa muscular, não. O que seria ideal para ganhar massa muscular? Musculação, né? Então, aí a gente vai tendo que avaliar, colocando na balança os pontos, né, que você quer realmente alcançar e tudo. Mas, por essa questão muito lúdica, né, que a gente falou da água, a água tem esse poder lúdico, as crianças amam água, né? É um negócio, é um fascínio. As crianças amam de verdade isso, né? E não é, como é que eu posso dizer isso? Não é ruim, tá certo? Yara, o pessoal de tanque colocou a mensagem no chat, certo? Então, galera, como esporte, né? Como eu falei para vocês, ela surgiu ali no final do século XIX, tá? Principalmente ali na volta, ali no início das Olimpíadas da Era Moderna, ok? Então, gente, quando a gente fala de história da natação, a gente vai levar essa história mesmo da natação como modalidade para antiguidade, certo? Antiguidade. Então, anos antes de Cristo, lá no período da antiguidade, existem muitas pinturas que revelam relatos dessa relação com a água, muitas, ok? Então, essa natação, o nadar, ele possibilitou exatamente a sobrevivência do homem, principalmente em relação a afogamentos, em relação a travessias de lagos e rios, em relação a enchentes, quedas em rios, afogamentos, né? Então, na pesca também, no caso, para necessidade de pesca, a gente precisa saber nadar, não é? E uma coisa que eu falo sempre, né? Por que se deve aprender a nadar, né? A gente vai já trazer essa questão também, porque a necessidade do nado. Então, gente, na Grécia Antiga, lá no período ali do Império Romano, era fundamental que os guerreiros soubessem nadar, tá? É importante, lógico. Imagina um atleta, um atleta não, um soldado, um militar não saber nadar. Inclusive, gente, faz parte ali dos testes físicos de algumas modalidades esportivas a necessidade de natação, certo? Existe ali alguns atletas que necessitam dessa
dessa condição para ser um bom soldado, um bom guerreiro, principalmente, né? Principalmente a Adriel, que está falando aqui conosco, né? Adriel, principalmente soldados de primeira linha, né? Que são os soldados de fronte, os soldados da frente. Esses soldados, eles estão ali numa situação de guerra, eles precisam se locomover, certo? Precisa entrar dentro de rio, precisa entrar dentro de lagos, por questão de sobrevivência. Então, galera, a natação ela é mais do que imprescindível, né? Exatamente. A Adriana tá falando aqui, até porque você morre fácil, né? Morre muito fácil. Muito fácil, né? Galera, e na Idade Média, exatamente porque o corpo ele vai perdendo força, porque há uma crítica bem forte na Idade Média, a gente já falou sobre Idade Média. Idade Média, gente, é um período, na Antiguidade o corpo era tudo, né? O corpo era tudo na Antiguidade. Porém, na Idade Média, pós-Antiguidade, esse corpo ele vai entrar, não vai entrar em desuso, mas ele vai ser apagado por um tempo. Então, na noite longa de 1000 anos, a longa noite de 1000 anos, a Idade Média é uma longa noite de 1000 anos, ela simplesmente houve um blackout para o corpo deixou de existir, né? E todas as práticas que estavam relacionadas ao corpo, ela decresceu. Porque houve uma necessidade desse corpo de apagar essa visibilidade do corpo, das práticas corporais. Então, na Idade Média, esse corpo ele precisou ser apagado. E ele volta depois no Renascimento, ok? Então, a natação, com o Renascimento, né, volta às necessidades corporais. Elas nunca deixaram de existir, mas a igreja oprimia, a igreja não deixava. Então, o Renascimento, exatamente por essa virada aí, o corpo ele volta a ser alvo, tá? E a natação volta a ser praticada. Isso já no Renascimento. Agora, olha aqui, galera. Nicholas Winman escreveu o primeiro livro sobre o tema. O livro foi intitulado O Nadador, ou A Arte de Nadar. E é um diálogo, tá? Que traz aí o tema da natação, 1538. Ele traz as perspectivas dessa natação. Galera, as primeiras competições de nado aconteceram aí em Londres em 1837. E em 1874, eles publicaram consolidação, tá? Das primeiras regras da natação. As primeiras regras foram trazidas aí em 1874. 1896, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, a natação já fazia parte, ok? Agora, galera, eu vou trazer agora as grandes polêmicas sobre natação, né? Por que nadar? Por questão também de sobrevivência, né? A gente falou pela necessidade de se deslocar e tal. Mas a natação, ela é realmente imprescindível para nós humanos, porque nós moramos fora da água. E temos a necessidade de se locomover em meio líquido. E aí eu pergunto para vocês, por que eu necessito, né, me deslocar? E qual seria fora a questão do deslocamento, qual seria uma necessidade, né, como a Adriel falou, para não morrer, né? Como que a gente teria que fazer para sobreviver, né, no meio líquido? O que a gente precisa fazer? Nadar, certo? Então, a natação, ela evita diversos acidentes, inclusive o afogamento, tá? Inclusive o afogamento. E aí eu queria perguntar uma coisa para vocês sobre o afogamento. Vocês conhecem alguém que quase já se afogou? Ou vocês conhecem alguém que já se afogou em águas, né? Aí vocês vão me perguntar, águas tem o afogamento de água doce e tem o afogamento de água salgada. Certo, galera? São dois tipos de afogamentos fisiologicamente
diferentes, ok? Então, galera, você conhece alguém que morreu afogado? Ou você conhece alguém que quase sofreu afogamento? Eu vou deixar aí 2 minutinhos na tela para vocês me responderem. Bora lá, galera. Então, galera, existe realmente uma diferença fisiológica, né, do afogamento de água doce e afogamento de água salgada, tá? Mas eu perguntei para vocês, né, se vocês conheciam alguém, Gleucimaria, né? E a Lilia Souza, Gabriela Sobreira, seja bem-vinda. Galera, existe realmente uma diferença, né, do afogamento de água doce para água salgada. Eu vou explicar para vocês. Mas eu perguntei, né, se vocês conheceram alguém que já passou por um sufoco desse de afogamento, né? Eu sempre morei em locais que tinha piscina e sempre tinha piscina, tinha riacho e logo eu aprendi a nadar e aprendi a nadar com muita facilidade, né? Porque eu sempre fui meia destemida, eu nunca passei nenhum sufoco com água. E os meus filhos também, quando chegaram, quando eu comecei a ter filhos, né? Tive um, depois tive o outro. Eu priorizei o aprendizado da natação muito rápido, muito cedo. Minha filha, em 3 aninhos, já sabia nadar. Por que que isso é importante? Por que que isso é irrelevante? Afogamento mata, né? A gente sabe que o afogamento, as pessoas morrem. E é extremamente perigoso a gente colocar crianças perto de situações de água. Não só criança, adulto também morre afogado. Que não tenham a oportunidade de nadar, não sabe nadar e acaba afogando, né? Muitas das vezes, gente, o afogamento às vezes acontece por desespero, certo? Por desespero, e eu vou contar aqui vários episódios em relação a isso. E eu tenho situações, assim, bem tristes, inclusive, na minha família, de afogamentos, né? Na casa do meu esposo,
Os dois primos dele morreram afogados no mesmo dia. Então, é uma coisa que a gente sempre buscou e assim, água, galera, água, água. Infelizmente, como diz o ditado, não tem cabelo, né? Não tem como a gente se agarrar, não tem como a gente se segurar, né? E precisa realmente a gente ter bastante cuidado com as práticas em água. O único lugar, teoricamente, que a gente acha que poderia ser seguro seriam as piscinas. Mas piscinas trazem também risco, principalmente se tiver uma piscina com bomba para sugar, né, os resíduos ali e ejetando água, né? Esses locais, eles são um pouco mais perigosos também. Então, galera, basta poucos segundos para acontecer o afogamento, tá? O afogamento é exatamente a entrada de água para dentro das vias respiratórias. E a partir do momento que há uma entrada de água nas vias respiratórias, dentro dos alvéolos pulmonares, onde é para circular somente sangue, eles vão ter ali, em determinadas situações do afogamento de água salgada e água doce, vai haver diferentes ações ali nos alvéolos, certo? Então, galera, o que eu preciso saber, né? Professora, quer dizer que vai morrer só em água doce? Não, em água salgada também morre, gente. Só que a causa-morte ela é diferente, apesar de ser afogamento, mas a fisiologia do afogamento de água salgada é diferente da água doce, que eu não vou explicar para vocês porque é bastante tenso. Mas o que a gente precisa saber? Primeiro, que a gente precisa somente entrar em águas que a gente tenha visibilidade, tá? É super importante essa informação. Ah, professora, mas eu gosto de banhar no rio. Gente, banhar no rio é muito complexo, né? E quando eu digo assim, visibilidade, é que a gente tenha noção de que não haja buraco ali. Águas muito turvas, elas escondem crateras. Elas escondem crateras e aí a gente pode cair dentro de buracos. E dentro desses buracos, né, você pode ficar embaixo tendo redemoinho e você não conseguir voltar, certo? Com mar, qual seria o problema de nadar no mar? Primeiro, existe correnteza no mar, assim como existe correnteza no rio. E o mar pode te jogar para mais longe, para mais longe, para mais longe. E lembra no começo da aula que eu falei que alguns animais, eles morrem porque eles cansam, né? O adulto também, uma pessoa grande também, pode cansar, o humano pode cansar de nadar e não conseguir chegar à praia. Por quê? Porque você está nadando ali com uma correnteza. E mar extremamente forte, ele não é aconselhável você entrar. Porque você não consegue vencer ali a correnteza e você pode ir para mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E eu falei que eu tinha uma história para contar para vocês. Eu comecei contando, né? Boa tarde a Cileia aí, que acabou de entrar, né? Eu comecei a aula falando, né, que eu nado desde criança, né? E um dia eu fui fazer um esporte, kitesurf, né? Eu fui fazer kite. Eu estava nas minhas primeiras aulas. O kite, gente, é uma modalidade que requer de você que você saiba nadar, porque você vai entrar dentro do mar, né? Então, requer que você saiba nadar. E aí eu fui fazer minha aulinha de kite, tá? Eu tava com o meu professor. E eu derrubei o kite, para quem não sabe, é uma pipa, não é uma vela, é uma pipa e tem uma prancha. Eu não estava com a prancha nesse dia, eu ainda estava só com a pipa para pegar a noção da manobra. Aliás, eu estava com a prancha e a pipa. E aí eu derrubei a pipa várias vezes, né? Eu derrubei 3 vezes. Aliás, eu derrubei e tentei levantar 3 vezes e não conseguia. Só que eu estava com o meu professor, estava com ele e tal. E na hora que eu derrubei a pipa 3 vezes, se eu não consegui levantar, eu entrei em desespero. Eu comecei realmente a um processo de afogamento. E aí, nessa hora que eu comecei a afundar, eu estava afundando também o professor. E ele me gritou na hora, sabe? Ele gritou comigo e disse assim: para, você sabe nadar, calma que eu vou conseguir levantar o kite. Eu comecei a ficar desesperada. Gente, eu estava
Não estava muito longe, né? Não era uma coisa surreal de longe, mas eu já estava longe da praia. E eu afundava e não triscava mais os pés no chão. Mesmo sabendo nadar, eu entrei em desespero. E o que, que eu tô querendo dizer para vocês? Água, a situação do medo, ela é sufocante, né? Então, o fato de eu saber nadar, eu sabia nadar, eu tinha experiência com mar, eu tinha experiência com água, mas eu fiquei apavorada com o simples fato de não estar colocando o pé no chão. É porque todas as piscinas, por mais fundas que eu tivesse, é, por mais funda que fosse, eu sempre colocava o pé no chão, né? Mas dessa vez eu não conseguia colocar o pé no chão e eu acho que eu estava com tanto medo de animais, eu também tenho medo de animais grandes, né? Porque eu já vi perto de mim passando, tubarão não, mas já vi peixes grandes passando e eu fiquei com um pouco de medo, né? E aí nessa hora, galera, eu confesso pra vocês que bateu desespero, aí o professor conseguiu levantar o kite, a gente saiu. Mas eu confesso pra vocês que essa sensação, o afogamento, muitas das vezes é desespero também, né? Ah, o Adriel tá perguntando se você não nadar no mar, você corre algum risco? Corre sim, você afoga do mesmo jeito. Do mesmo jeito e é bem rápido, viu? Afogamento do mar também é bem rápido. Não tem demora nenhuma. E talvez seja até mais rápido do que do rio, porque você vai pegando onda, 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 onda. Se você pegar uma quantidade de ondas muito grande e você não conseguir se recuperar, você pode se afogar só com as ondas, né? Com a batida das ondas. Ok, galera? Então, a água não é brincadeira, né? Não se arrisque a nadar. Outra coisa, não se arrisque a nadar só. O ideal é sempre que tenham pessoas próximas. Crianças nunca, mesmo que saibam nadar, não devem entrar em piscina só. Mesmo sabendo nadar, as crianças elas precisam ficar sendo supervisionadas. Mar, criança não pode ficar só também, ok? Exatamente pela questão que eu falei para vocês, pela maré. Existe maré e a maré leva de verdade, tá bom? Então tem que ter bastante cuidado. Em 1873, galera, o inglês John Truden, ele desenvolveu uma nova técnica, tá? Que consiste nas rotações laterais, que é chamado de nado crawl. E essa movimentação dos dois braços na água, promovendo a principal forma de deslocamento, ela foi batizada, né, de overarm stroke, que foi desenvolvida, né, aperfeiçoada ali depois pelo australiano Richard Cavill e posteriormente transformou-se no nado crawl, que é o famoso nado livre, tá? Galera, essa troca, né, do nado, principalmente essa rotação lateral do tronco, é chamado crawl, ok? Em 1930, gente, os nadadores norte-americanos, eles já durante as competições atentaram, né, na realidade, para essa movimentação dos braços sobre a água, tá? E eles começaram a ver a regra do nado peito, o que que eles poderiam fazer. Então, eles começaram a desenvolver aí o movimento dos braços sobre a superfície da água, começaram a fazer esse deslocamento, tá? E a manobra, gente, do nado peito ficou aí por mais ou menos 20 anos, até que em 1948, um húngaro transformou no nado borboleta, que hoje ele é reconhecido pela Federação Internacional, como o nado foi reconhecido, né, pela Federação Internacional em 1953 como um novo estilo de nado. Galera, nado borboleta. Nado borboleta é um nado extremamente difícil, é um dos mais complexos. Então, para quem vai começar a natação, o primeiro nado que a gente vai aprender é o livre, que é o crawl. Automaticamente, gente, quando a gente vê uma pessoa nadando, quem já nadou na vida sabe quando a pessoa sabe nadar ou não. Se faz o nado cachorrinho, se faz a cabeça levantada, se faz a respiração lateralizada. Tem diferença, tá certo, galera?
Então, gente, os primeiros torneios aí aconteceram no século XIX, tá? Em 1958, 1858, tá? Foi campeão mundial aí de 400 jardas. Em 1869, a Inglaterra organizou o primeiro campeonato nacional e somente em 1877 os Estados Unidos adotaram aí as competições oficiais do New York Athletic Club, tá? E depois isso foi se fortificando. E em 1908, durante as Olimpíadas de Londres, foi fundada aí a Federação Internacional de Natação. Olha só, galera, foi nas Olimpíadas de Londres, 1908, que fundaram aí a famosa FINA, né? Que é a Federação Internacional de Natação, ok? A federação, ela comanda não só as provas, tá? Como todas as modalidades aquáticas, inclusive aí o nado, o polo aquático, nado sincronizado, salto ornamentais, que são modalidades especiais. Galera, mas nós temos aí nado sincronizado, polo aquático e saltos ornamentais. Eu quero que vocês me digam dessas modalidades que eu acabei de falar, qual delas é praticada somente por mulheres? Nós já falamos aqui nessa aula, com certeza. Em alguma hora eu já falei isso para vocês. Vou deixar aí um minutinho na tela para vocês me responderem. Qual dessas modalidades são praticadas só por mulheres? Bora lá, galera. E aí, galera, qual dessas modalidades que eu falei para vocês são realizadas somente por mulheres? O nado sincronizado, galera. O nado sincronizado é o balé das águas, né? E ele também é muito parecido com a ginástica. Ginástica o quê? Ginástica rítmica, que também é uma modalidade só exclusiva para mulheres, ok? Então, galera, no Brasil, a modalidade ela ficou reconhecida oficialmente a partir de 31 de julho de 1987, foi fundada aí a União dos Regatas Fluminense, tá? Um ano depois, o Clube de Natação e Regatas organizou aí o primeiro campeonato brasileiro, tá? E essa competição era uma distância de 1.500 metros. Foi exatamente ali na região ali do Rio de Janeiro, eles organizaram na Praia de Santa Luzia, na Fortaleza de Vila e Gaigon, né? E eles realizaram ali as competição, ok? Aí a gente tem várias competições extraordinárias, como o Canal da Mancha, a volta da Pampulha, será? Tem uma competição, gente, que eu esqueci agora, maratona aquática, tem várias modalidades desculpa, várias provas importantes aí no mundo, ok? Gente, bora aqui entender os estilos do nado. Nós temos o crawl, nós temos o costa, nós temos o peito e nós temos o borboleta. O crawl, gente, a gente faz a braçada,
no sentido vertical, tá? Braçadas alternadas. Então, braço direito sobe, braço esquerdo desce. Costas. É o mesmo movimento do crawl, só que nesse sentido, a gente vai estar de barriga para cima, ou seja, de costas para a piscina. O peito, a gente vai estar na posição de bruços, ou seja, de barriga para baixo, e a gente vai projetar o corpo para fora da piscina, utilizando as pernas e os braços em conjunto. Ao mesmo tempo, a gente vai fazendo um movimento de perna com braço. Ok? E depois a gente tem, por último, o golfinho ou borboleta. A gente faz um movimento ondulatório. E esse movimento a gente vai colocando ali o braço, muito parecido com o braço do peito, tá? Projetando esse corpo também para fora da piscina. Então, a gente projeta o corpo para fora da piscina, auxiliado pelo movimento ondulatório. Mas nossa aula vai falar de natação adaptada. Então, essa natação, gente, ela tem um método que foi ressaltado aí exatamente como um método terapêutico dentro da água. E essa natação adaptada, ela no início, ela trouxe mais um conforto, terapia para as pessoas que tinham uma necessidade especial. Certo? 1924, Lohmann, ele organiza aí uma hidroginástica terapêutica, certo? Ele colocou aí as pessoas dentro de tanques, piscinas, para tratar portadores de poliomielite, os paraplégicos e os portadores de problemas ortopédicos. Então, a natação adaptada começou nisso. Começou a tratar ali problemas como poliomielite e depois trabalhos ortopédicos. A cena que a gente vai ver agora, né, são de duas pessoas que nasceram congenitamente sem os membros. Nós temos natação de 100 membros, como a gente tem natação com parte de membros, ok? Então, a imagem aí que vocês veem é de dois atletas que nadam sem membros. Gente, pra gente que tem realmente bora lá. A gente, galera, tem realmente uma necessidade de compreender o outro, né? Mas realmente a gente só sabe o que nós temos, dificuldades nós temos, mas quando a gente vê a necessidade especial de uma outra pessoa, quando a gente encara essa necessidade como a necessidade de outra pessoa, a gente olha para essa necessidade, a gente vê quanto é mais fácil para a gente, né? Então, essas necessidades especiais, existe uma necessidade de uma classificação funcional. Então, de acordo com o período da ocorrência em congênitas ou adquiridas, a gente vai classificar a funcionalidade desses esportes. Então, existem as deficiências que as pessoas nasceram com elas, que a gente chama de congênitas. Elas vão acompanhar o indivíduo aí desde o nascimento. Agora também a gente tem as deficiências adquiridas, que são causadas por fatores externos, como acidentes, doenças, idade avançadas, né? Então a gente vai levando aí a diversas, vamos dizer, etiologias. Agora, galera, quanto à especificidade, ou seja, qual a forma da deficiência dessa pessoa, a gente pode classificar em 5 grupos. Deficiência mental, né? Física, motora, sensorial e múltiplas. Tá? Então, a gente tem ali as categorias: mental, física, motora, sensorial e múltiplas. A deficiência mental ela é caracterizada pelo funcionamento intelecto abaixo da média, que se origina no período do desenvolvimento. Então, essa deficiência ela vai apresentar limitações, principalmente em 2 ou mais áreas,
que trazem uma condução adaptativa ou capacidade de quê, gente? Do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade. Ou seja, essa pessoa ela vai ter uma dificuldade em socialização, ela vai ter uma dificuldade em entender algumas regras, certo? Então, ela vai trazendo ali 2 ou mais condutas adaptativas. Já a deficiência física é qualquer alteração no corpo humano, tá? Exatamente pode surgir ali problemas ortopédicos, neurológicos, má formação, ok? Levando esse indivíduo a ter várias dificuldades, principalmente no desenvolvimento e nas tarefas motoras. Deficiência motora, gente, é caracterizada pela dificuldade de locomoção e também realização de algumas atividades diárias devido à idade avançada. Aí a gente vem as deficiências visuais, sensoriais, a gente vai ter a redução, a perda total da capacidade de utilizar os sentidos. Então, a sensorial, gente, está dividida em deficiência visual e auditiva. Essa deficiência, gente, é a redução ou a perda total dessa capacidade, né? Tanto de ver quanto de ouvir, ok? Então, a auditiva, ela perde, né, a condução de receber e perceber sinais sonoros. E a deficiência múltipla é quando apresenta mais de uma deficiência associadas, ok? Então, galera, a natação, ela vai estabelecer aí o grau de deficiências neurológicas, tá? Eles vão fazer uma avaliação, o atleta, ele passa ali para ser avaliado e dentro dessa condução ele vai ser classificado em diversos grupos e classes, ok? Então, o sistema que classifica é chamado de classificação funcional da natação, utilizando cálculos numéricos, tá? Definindo aí a capacidade locomotora, vai trazendo aí a necessidade de propulsão, vai entendendo que esses atletas têm capacidade de se locomover, mas entende também que ele vai precisar ali de alguns auxílios, né? Então, por isso que há a necessidade de avaliar esse atleta. Então, ele vai passar ali por vários testes. Ele vai ser avaliado dentro da piscina também. Ele vai fazer o teste de água. E a partir disso, gente, ele vai determinar ali a força muscular. Ele vai determinar o teste da coordenação, né? O que vai ser determinante. Ele vai determinar ali os pontos de mobilidade articular, o que ele perde, o que ele ganha. Vai medir o membro amputado, né? No caso de amputação ou de ausência de membro, por doença congênita, né, por deformação congênita. E o nadador, por exemplo, sem deficiência motora, ele vai atingir aí 300 pontos para as modalidades S, que é livre, costas e borboletas, e 130 pontos para braço, 100 pontos para pernas, 50 pontos para tronco, 10 pontos para a saída e 10 pontos para a virada. Então, para as modalidades SB, nado, peito, temos um total de 290. Aí vai 110 pontos para braço, 120 para as pernas, 40 para tronco, 10 pontos para a saída e 10 pontos para a virada. Gente, olha só, nós temos aqui um atleta, né, que teve amputação aqui de parte da perna dele, a gente pode visualizar. E vocês podem observar como que é, né, olhando para um atleta, como que ele também tem deficiência, parece ser amputação de braço também, tá? Então, visualizando assim, gente, como vocês imaginam que pode fazer, como que cada pessoa vai apresentando ali características diferentes, né, gente? Porque, por exemplo, foi falado, se você observar nas provas, que nem todo mundo ali tá igual. Não é tão igual, né? Tem diferenças ali nas suas, por exemplo, no nível das amputações, nas características, né?
E a partir disso, minha gente, eu queria que vocês dissessem para mim qual a dúvida que vocês têm em relação a isso, né? Sobre as amputações, sobre essas dificuldades, o que que seria relevante tocar, né? Nesse aspecto que vocês têm dúvidas. Um minutinho só para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Bora lá, galera. Então, por exemplo, para as provas com deficientes visuais, né, eles têm ali próximo à virada do bloco, né, que a gente chama virada do bloco lá na borda da piscina, eles vão fazer a virada, certo? Na hora da virada, eles têm um sinal para avisá-los que ele vai estar chegando próximo, que vai ter que acontecer a virada. Então, mais essa situação, né? Ela só é permitida próximo da saída, mas eles vão fazer isso com um toque que eles fazem lá para os atletas, certo? Então, galera, já os portadores de deficiência visual, né, que tem ali algumas deficiências, desculpa, que tem a deficiência visual, lembra das corredoras, por exemplo, os corredores andam com um guia, né? Exatamente para possibilitar que ela não saia da raia, exatamente para possibilitar ela essa condução. Então, eles realmente precisam desse toque para poder se conduzir dentro da água também, ok? Então, minha gente, as conduções dos esportes aquáticos, eles envolvem ali várias, como é que eu posso dizer? Várias classificações. Então, para entender melhor cada classificação, eu já dou um conselho a vocês, né? Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar também, vocês podem pesquisar no Comitê Paralímpico, tá? Tem o Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, mas tem o Comitê Olímpico Internacional Paralímpico. E lá vocês vão encontrar as classificações segundo as deficiências, segundo as pontuações de cada deficiência, como é organizada, como é arbitrada isso aí direitinho, tá? Existem inúmeros critérios, como a gente falou, dentro dessa classificação tem as subclassificações, então é bem extenso mesmo, tá? E eles precisam estar ali, como é que eu posso dizer? Você precisa detalhar ponto por ponto para entender como é que coloca um atleta em tal categoria, ok? Então, para eu colocar um atleta de natação numa categoria, ele vai trabalhando aquele nado, tendo experiência e vai competindo até chegar no topo, né? Até chegar nas competições e tal. Já no Paralímpico, não. Então, ele vai, de acordo com as suas deficiências, ele vai ser colocado ali dentro de categorias. E por incrível que pareça, gente, são inúmeras categorias, viu? Inúmeras. Então, tem competição demais nas provas paralímpicas, porque são vários os critérios e as classificações, certo? Galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Agradeço aí a galera
Hugo Napoleão, Tanque do Piauí, Pimenteiras, que estava aí conosco no comecinho da aula, tá certo? Adriel, Cileia, Ana Cristina, Gleuci Maria, Lilia, Gabriela. Boa tarde, a gente vai finalizando. Beijos e até mais, galera. Tchau, tchau.